Olá a todos. Nesta aula, nós daremos início às funções oxigenadas. A primeira função que a gente vai estudar são os álcoois. Álcool é uma classe de substância caracterizada pela presença de uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Então, o grupo OH é o que nós chamamos de hidroxila, que é o grupo funcional, né? E esse carbono ao qual a hidroxila está ligado é um carbono saturado, porque entre carbonos ele fará apenas ligações simples. Então, esta é a característica de um álcool. A nomenclatura dos álcoois segue a mesma nomenclatura que nós vimos para os hidrocarbonetos, né, os alcanos, alcenos, os compostos cíclicos. Porém, a terminação é diferente daqueles. Enquanto um hidrocarboneto termina com a letra O, os álcoois vai ter na sua terminação a sílaba OL. Então, é muito fácil de identificar um álcool pela presença da terminação OL. E o nome do hidrocarboneto, que seria a quantidade de carbonos, o tipo de ligação, né, que é o intermediário, mais a terminação ol. E se apresentar alguma ramificação, essa ramificação vai estar também no início do nome da cadeia principal do álcool. Então é muito importante que quando a gente vai escolher a cadeia principal de, de um composto orgânico que apresenta um grupo funcional, por exemplo, o álcool, é importante que esse grupo funcional ele faça parte da cadeia principal. A numeração da cadeia principal ela vai ser feita a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, nesse caso do grupo OH. Então, por exemplo, quando nós temos esse composto com apenas um carbono, né? Um carbono é MET. Como entre carbonos só tem um carbono, então a sílaba do meio, né, é an, o intermediário. E é um álcool, que apresenta a hidroxila, então terminação ol. Então o nome desse álcool é metanol. O metanol, ele é um composto bastante conhecido, ele é o álcool mais simples, né, em quantidades de carbono, só tem apenas um único carbono. Ele é um líquido incolor, inflamável e extremamente tóxico. Ele tem uma característica que quando ele pega fogo, a chama dele é invisível. Ele é utilizado principalmente como solvente na indústria. Ele é um bom solvente, melhor inclusive que o etanol para a dissolução de sais. É utilizado também na indústria de plásticos e na extração de produtos animais e vegetais. Então ele tem aí uma série de utilidades, principalmente como solvente na indústria de farmácia, né, para o preparo de diversas outras substâncias. O metanol ele é bastante conhecido também pelos danos que ele pode causar à pessoa que faz a sua ingestão de forma acidental. Então, diversas vezes a gente se depara com notícias, né, de pessoas que ficaram cegas, né, ou vieram a óbito por terem ingerido algum tipo de bebida alcoólica que, de procedência, né, não confiável. Então a pessoa acabou ingerindo a bebida contaminada. Como esse caso que eu separei para vocês, isso ocorreu em 2019, né, na onde essa moça, ela estava em uma balada, bebeu um drink que continha, né, vodka que continha metanol na sua composição e no dia seguinte ela acordou achando que as luzes do quarto estavam apagadas. Então é bastante comum
a gente vê esse tipo de situação acontecer. Outro exemplo, este composto com 2 carbonos. 2 carbonos, et, apenas ligações simples entre carbonos, an, e a nossa hidroxila, etanol. Neste caso, ainda não há necessidade de numerar em qual carbono a hidroxila está, né? Até 2 carbonos não tem a necessidade de indicar se a hidroxila está no carbono 1 ou se ele está no carbono 2. Porque se a hidroxila estivesse no carbono 2, automaticamente ele se transformaria no carbono 1. Então, até 2 carbonos, não há necessidade de numerar em qual carbono a hidroxila está pendurado. Apenas para álcoois, onde nós temos mais de 3 carbonos, aí sim há a necessidade de fazer essa numeração. Então, nosso terceiro exemplo, nós temos um álcool com 3 carbonos. Então, 3 carbonos, o primeiro carbono é aquele que está mais próximo da hidroxila. Nesse caso, com 3 carbonos, é prop, apenas ligações simples entre carbonos an, e se trata de um álcool. Então, ol, só que neste caso nós temos que indicar em qual carbono a hidroxila está. Então, propan 1-ol. Esse 1 indica exatamente que a hidroxila está no carbono 1. Então, a partir de 3 carbonos é necessário fazer esse tipo de indicação. O etanol, ele também é um álcool muito conhecido, né, bem mais conhecido do que o próprio metanol. Ele é um líquido inflamável, ele é obtido a partir da fermentação de açúcar, também pela hidratação, uma reação de hidratação de etileno, ou pela redução de acetaldeído. Mas ele é obtido principalmente pela fermentação de açúcares, né? Ele é encontrado em bebidas como cerveja, vinho, vodka, enfim, bebidas alcoólicas, né? Ele é utilizado também como solvente nas indústrias e como combustível, né? O famoso etanol de posto. Um quarto exemplo. Esse exemplo é para deixar mais claro a questão da numeração da hidroxila na cadeia carbônica. No exemplo 3, eu falei do propan 1-ol. Neste caso, a nossa hidroxila está no carbono 2. Tanto faz numerar este carbono como 1 ou este. O importante é notar que a hidroxila está no carbono 2. Então, prop, porque tem 3 carbonos, an, porque tem apenas ligações simples entre carbonos, 2-ol, porque a hidroxila está no carbono indicado como 2. No caso, se a hidroxila estivesse no carbono 3, ele não seria o propan 3-ol. Ele automaticamente se transformaria no propan 1-ol, porque se nós pendurássemos uma hidroxila nesse carbono 3, automaticamente ele passaria a ser o primeiro. A não ser, claro, que se tivesse mais de uma hidroxila ligado aos carbonos. Isso também é possível. Então esse é o nosso quinto exemplo. Eu ia utilizá-lo inclusive para falar a respeito da gente colocar a hidroxila nesse carbono, que seria o 3 no exemplo anterior. Se nós passássemos ele para este carbono, este passaria a ser o número 1. Então ficaria novamente propan 1-ol. Para os álcoois que são ramificados, a ramificação ela vem antes, né, do nome da cadeia principal. Neste caso, a cadeia principal é esta daqui, é aquela que contém maior quantidade de carbonos, né? E o carbono 1 é aquele que está mais próximo, né? Ele está na extremidade, mas ele está mais próximo da hidroxila. Então, neste caso, esse carbono pode ser o 1 ou esse carbono pode ser o 1. Para ambos os casos, esse carbono no qual a hidroxila está pendurado seria o 2. Então, nós determinamos a cadeia principal, né, que é essa que eu circulei. Já numeramos também os carbonos, tanto faz o da direita ou da esquerda ser o número 1.
E no próprio carbono 2, que nós temos a hidroxila, nós temos um grupinho metil. Então, o nome desse composto é 2-metil-prop, só ligações simples entre carbonos an. Então, 2-metil-propan-2-ol. O 2 porque o carbono 2 é o que contém a hidroxila. Esse álcool ele recebe também nomes usuais. Eu vou falar também para vocês a respeito dos nomes usuais para álcoois. Este é outro exemplo. Neste caso, nós temos a cadeia principal, que é aquela que tem a maior quantidade de carbonos, que é essa daqui. O carbono 1 é aquele que está mais próximo da hidroxila. Mesmo que houvesse uma dupla ligação, vamos supor que eu tivesse uma dupla ligação entre esses carbonos, o carbono 1 ainda seria aquele mais próximo da hidroxila. A função, ela tem maior prioridade frente à saturação e frente à ramificação. Então esse é o carbono 1. Então nós temos aqui a cadeia principal. O carbono 1 é o carbono da esquerda. No carbono 3, nós temos um grupo metil. Então fica 3-metil. But, porque tem 4 carbonos. An, porque tem apenas ligações simples entre os carbonos. 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Então 3-metil, butan, 2-ol. Agora esse exemplo ele é um pouco maior. Aqui nós temos vários grupos, né, que estão pendurados. Nós temos esta ramificação, nós temos o nosso grupinho funcional e temos um cloro. Então, neste caso, como que fica o nome para esse composto? Então, nós temos 3 ramificações. Na verdade, o grupo funcional eu não vou tratá-lo como se fosse uma ramificação. Ele vai aparecer no final do nome do composto com a terminação ol primeiro. Então, no caso de moléculas que são mais complexas, a gente pode colocar a terminação ol, mas também podemos chamar esse grupinho de hidroxi, como se fosse uma ramificação. Então ele pode receber este nome, 3-cloro, aqui vai ser por ordem alfabética. Então o cloro está no carbono 3, esse carbono aqui é o 1 porque ele está mais próximo do grupo funcional. Então 3-cloro, 1-fenil. O anel benzênico, quando a gente considera ele uma ramificação, ele se chama fenil. Tá certo? Então, 3-cloro, 1-fenil, 2-hidroxi. Então, a hidroxila está no carbono 2. E aí a gente dá o nome para a cadeia principal, que é pente, porque tem 5 carbonos. An, porque só tem ligações simples entre carbonos. E o O, porque nesse caso nós estamos considerando a hidroxila como sendo uma ramificação. Poderíamos colocá-lo como não sendo uma ramificação, e aí o nome ficaria 3-cloro, 1-fenil, pentan, 2-ol. Tá certo? Então, essas duas possibilidades são encontradas. E a nomenclatura usual que eu falei para vocês, a gente chama de o nome, né, álcool, mais o nome do radical, mais a terminação ico. Então é muito comum as pessoas fazerem distinção do álcool de posto como sendo etanol e o álcool que a gente compra, esse álcool 70, né, que nós estamos usando bastante para desinfetar a mão, nós chamamos de álcool etílico. Aparentemente, né, até parece que tem uma diferença entre etanol e álcool etílico, mas no fundo é a mesma coisa. Só que um é chamado pelo nome oficial e o outro é chamado pelo nome usual. Então, esse álcool que seria chamado de metanol, ele pode ser chamado também de álcool metílico, né? Metil, porque tem um carbono, ico, que é a terminação usual para álcool. Álcool metílico, esse seria o álcool
etílico, né, com 2 carbonos, etil. Este é o álcool